Uma mãe estacionou sua caravana para passar a noite. Ela conta à sua filha uma história antiga sobre como seu reino já foi a terra das fadas, que amavam coisas bonitas e divertidas e como eles viveram calma e pacificamente por centenas de anos. A criança em transe assiste enquanto sua mãe derrama um pouco de açúcar na mesa e faz um comentário sobre o terrível estado atual das fadas. Sua mãe explica que 500 anos atrás, os humanos se rebelaram e fizeram das fadas suas servas. O consenso é que as fadas eram muito descontraídas, é por isso que elas perderam para os humanos, mas ela pensa o contrário e mantém a opinião de que simplesmente havia menos fadas do que humanos o tempo todo. Enquanto ela criava uma bela escultura detalhada de açúcar de uma fada que deslumbra, ela raspa um pouco de ervilha e dá para ela comer. A criança ama o gosto. Ela continua a explicar que os doces de açúcar são um alimento sagrado, pois prolongam a vida útil das fadas e trazem boa sorte aos humanos. Os mestres de açúcar nunca devem menosprezar as fadas e devem fazer companhia a elas como amigas e prometo fazer isso. Alguns dias se passaram, e uma garota de 15 anos está de pé sobre o túmulo de sua mãe relembrando aquela noite. Ela colocou algumas flores no túmulo enquanto rezava pela proteção de sua mãe. Enquanto ela se prepara para partir em sua jornada para se tornar um mestre de açúcar de prata como ela. A jovem termina de fazer as malas e verifica sua carruagem antes de descer. Jonas a chama e pede para esperar logo quando ela está prestes a sair. Ele começa a repreendê-la por ir sem se despedir de ninguém. Ela pede desculpas, mas sabe que se tivesse contado, ele teria tentado impedi-la. E expressa sua gratidão à sua família e às pessoas da vila pela forma como trataram ela e sua mãe. Ela o lembra que deseja entrar na exposição de confeitaria de açúcar e implora para que ele entenda, porque ele também é um artesão de açúcar, mas ele sente que será impossível para ela viajar para Lewiston sozinha. Ela mais tarde chega a uma vila onde os residentes estão reunidos assistindo a uma confusão. A jovem está curiosa para saber o que está acontecendo e parou para descobrir. Para seu espanto, uma fada trabalhadora que serve a um caçador está sendo pisoteada para todos verem. Um velho explica que a fada roubou as suas asas e tentou escapar. O caçador mostra as asas e começa a esmagá-la, o que causa imensa dor à pequena criatura, quando ela estremece ruidosamente no chão. As asas são a fonte de força vital de uma fada. Mesmo que suas asas sejam arrancadas, eles podem sobreviver. No entanto, se suas asas forem danificadas, eles ficam enfraquecidos e podem morrer. Com esse conhecimento, os humanos arrancam uma única asa para forçar as fadas a obedecê-los. Foi assim que as fadas acabaram subjugadas pelos humanos. A garota fica surpresa por ninguém estar se preparando para salvar o garotinho. O veterano aponta que a fada tem uma personalidade violenta, então ninguém quer arriscar sua segurança para salvar uma fada porque as coisas podem facilmente dar errado. O caçador ameaça acabar com seu servo e está ansioso para fazê-lo prometer nunca mais tentar tal atordoamento, mas a garota sem hesitar se aproxima e confronta o valentão chutando-o na parte de trás do joelho antes que ele possa se virar. Isso faz com que ele caia e jogue a criaturinha no ar. Ela pega a fada e suas asas antes que elas atinjam o chão. O humor da multidão muda repentinamente. Enquanto eles riem de seu ataque pastelão, ela devolve as asas à fada e ela as pega de volta antes de pular de suas mãos e fugir. Ela implora para que ele espere. Ele grita que nunca agradecerá a um humano por nada e apenas exibe um sorriso compreensivo, sabendo que ela não é como a maioria dos humanos. O caçador interrompe seu momento de reflexão, quando ele grita com raiva por permitir que sua valiosa fada do trabalho escapasse dele, e quer saber como ela vai corrigir a situação. Mas ela fala para ele que ele estava planejando acabar com a fada, então, em essência, a fada escapando assim, não faria diferença alguma para o caçador porque seus serviços acaram de qualquer maneira. O comentário dela apenas irrita o caçador, então ele levanta a mão para bater nela, mas a multidão não permite e começa a repreendê-lo por levantar a mão para a jovem. Eles usam isso como uma oportunidade para criticar seu tratamento com a fada. A multidão o obriga a seguir seu caminho, mas ele promete não desistir. A aldeia avisa para ele nunca mais voltar, enquanto o velho elogia e bravura apesar dela ter um corpo pequeno, então ela o alerta que ela tem 15 anos. Ela se sente um pouco culpada ao pedir ao idoso que a indique a direção do mercado das fadas.
Logo depois que ela chega ao local, ela vê diferentes tipos de fadas enjauladas e sendo anunciadas para venda. Enquanto ela os observa, o vendedor explica sobre seus diferentes papéis e serviços. Ela pergunta ao negociante se ele tem alguma fada guerreira para vender. Ele a informa que não carrega nada tão perigoso quanto isso, mas indica a ela um vendedor diferente que possa ter, mas ele aconselha para não comprá-lo porque são mercadorias defeituosas. Ela segue em frente até as tendas onde as fadas são mantidas e espia dentro, belas asas de fada que deslumbram em minúsculo pedaço de luz do sol que rasteja para a área. Ela percebe um corpo esguio de um ser. Quando ele abre os olhos, eles espelham o cosmos e ela fica maravilhado com ele, pois ela nunca tinha visto uma fada como ele antes. O momento mágico é arruinado quando ele a chama de espantalho. A jovem se ofende com aquele comentário e repreende ele por isso. O vendedor surge e pede desculpas em nome de seu produto, reclamando de sua língua afiada. Ele revela que ele vai insultar qualquer um que passe, independente da pessoa, então ela não deve ligar para ele e continuar sua jornada. Ela alerta o vendedor que com tal língua ele vai lutar para vendê-lo como uma fada companheira, então ele deve apenas liberá-lo. O traficante a corrige revelando que uma fada guerreira não é um tipo de companheiro. Ele relata suas proezas de batalha afirmando que 3 caçadores morreram ao tentar capturá-lo, mas ela está cética porque todas as fadas guerreiras que ela viu até este ponto, foram mais agressivas e maiores que ele. E garante que os comerciantes de fadas não mentem porque a confiança é a coisa mais importante para eles. Ela o deixa ciente de que ela queria comprar uma fada guerreira, mas ela não está confiante com a oferta atual. Então ela quer uma diferente pois do tipo guerreiros são mais difíceis de lidar. Ele diz que é o único disponível, mas ele pede a ela para tentar a sorte em outro lugar. Ela interrompe e diz a ela para comprá-lo e fica surpresa com o quão ousado ele é. E o traficante acha toda a interação engraçada, e informa que é a primeira vez que ele o ouve pedir para alguém comprá-lo. Ele provoca Shell perguntando se ele se apaixonou por ela. A fada dá uma resposta espirituosa que ofende o traficante. Ele puxa sua asa e a esmaga, o que envia uma onda de dor no coração de Shell. Ela implora para ele parar enquanto ele afasta. Ele começa a cobrar seu preço e aperta a asa novamente. Ela não pode suportar vê-lo com dor, então ela decide oferecer-lhe uma moeda de ouro que ele humildemente aceita. Isso é seguido por algum alívio da dor para Shell. Quando o revendedor dá a asa, ela remove da bolsa para inspecionar enquanto ela se expande para o tamanho original. O tempo todo a fada reclama de seu coração enquanto se recupera do ataque. O traficante lhe dá um aviso final sobre como as fadas selvagens podem ser e enfatiza para ela não baixar a guarda ou irá imediatamente roubar sua bolsa de couro. A fada ouve e acrescenta que ele também virá e matará o traficante. Ela o repreende por esse comentário antes de levá-lo. O traficante se pergunta se ela pode fazê-lo servi-la, mas sarcasticamente diz que pode, o que a irrita e continua sua jornada com seu novo guarda-costas. Ela alerta que estão indo para Leviston e gostaria que ele a protegesse. A fada brinca que é uma tarefa simples, ele vai até dar um beijo como um serviço especial, mas ela recusa, o que só lhe dá mais motivos para provocá-la. Depois de algumas idas e vindas, eles se apresentam. Ela promete a ele que assim que chegarem em Leviston ela devolverá sua asa para ele. Ele fica perplexo com a declaração dela porque ela gastou muito dinheiro com ele, então ele a chama de ingênua, mas ela apenas acredita que humanos e fadas podem ser amigos. Ele também não acredita. Ela não quer vendê-lo para outro humano por causa de suas crenças e gostaria de desenvolver esse relacionamento durante suas viagens, mas ele vai deixá-la saber que eles nunca poderiam ser amigos. Ele até insulta a mãe dela, o que a deixa com raiva, mas ela se contém. Ele expande seu corpo enquanto flerta um pouco. Ele revela que foi por causa da ingenuidade dela que o obrigou a pedir que ela o comprasse. Eles continuam sua jornada em silêncio até chegarem à sangrenta rodovia. Como o próprio nome indica, é perigosa e cheia de animais selvagens que atacam ferozmente, mesmo que alguém os evite. Shell está ciente de que seu principal motivo para comprá-lo foi por causa dessa parte da jornada que eles percorreram até o anoitecer sem nenhum incidente. A dupla montou acampamento e ela fornece a ele um pouco de comida e tenta tocar em sua asa, mas ele a critica por ser insensível. Ela pede desculpas.
Antes de ir para a cama, ela tem um sonho com sua mãe, e de repente acorda com Shell tentando roubar sua asa de volta e fica chateada com sua tentativa de traição. Ele pergunta como eles podem ser amigos quando ela tem a vida dele em suas mãos. Isso é serviço forçado, não emprego. As palavras são verdadeiras em sua cabeça, mas ela ainda está chateada e se envolve para impedi-lo de tentar tomá-la novamente enquanto ela dorme. Ele pensa em seus quase 70 anos de servidão forçada aos humanos, mas sua atenção é atraída pelo açúcar de prata que emana e ele se pergunta por quê. No dia seguinte eles continuam sua jornada na rodovia quando se deparam com alguns bandidos atacando uma carruagem. Os malfeitores veem a dupla e começam a atacá-los. Conforme eles se aproximam, ele implora a Rachel para despachá-los, mas ele quer ouvir suas ordens. Ela reúne as palavras para fazê-lo, o que o incita a entrar em ação. Ela convoca sua espada e rapidamente corta seus ataques antes que o perigo possa alcançá-lo. Depois de ver sua habilidade, os bandidos recuam e ela fica lá ó admirando. Gostou do vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal? Então se inscreva logo, e não perca os próximos vídeos.